Mas eu tive dois casos bem, eu acho assim, bem exemplares, sabe? De uma coisa que precisava de um grupo para lidar com aquela questão, e de uma coisa que de fato era ali, confessionário, sabe? Foi quase, ele estava me confessando os sentimentos dele. Então, essa coisa da dupla favorece isso, levar os conceitos ou a filosofia, né, de um modo geral, para questões da vida que podem ser faladas de um jeito que num grupão não daria. Dependendo do que rola, a gente chamar outros para... Fernanda, esse assunto está muito legal. Você não acha que era mais legal conversar com mais gente, ou seja, ouvir mais pessoas do que ser uma conversa só? Você não acha que era legal a gente botar na roda uma conversa dessas? E a gente, como faz os encontros, a gente conhece os assuntos, né? A gente escutou as coisas, então a gente sabe do que os outros ali, nós... Nossa, na hora me veio a Tati, né? Eu acho que é para tentar, sabe? A gente experimentar isso. Experimentar, ver como é que rola, e depois a gente faz autoavaliação, conversa sobre, avança, recua, vai para o lado, vai para cima, vai para baixo, enfim, aí vê. É por isso que esses encontros entre a gente aqui, de apresentação do tema, de conversar sobre cada um, é importante. E aí, depois que ele terminou de falar, ele falou, nossa, vocês fazem isso sempre, né? Então, para mim, foi uma grande surpresa, assim. Cada um foi muito diferente mesmo. Será que eu escolhi? Mas nós estávamos entre a Consolação e o Paraíso, no trânsito. E a pessoa que sentou também estava em trânsito. Isso. Como foi o primeiro, Fernanda? Porque eu sinto que foi um dia complicado. Assim. Quando a gente foi a primeira vez, primeiro que a gente se encontrou sempre pessoalmente. A gente se encontrava de 15 em 15 dias, pessoalmente, fazia trabalhos, coisa com o corpo, exercício de conversa, a apresentação desses temas era tem uns vídeos no canal, tem rodinhas, pessoas conversando. Então, a gente criou ali uma proximidade com relação aos conteúdos uns dos outros e uma concentração. Não sei se a palavra melhor é concentração, tá? Eu estou usando a palavra concentração. Uma concentração X ali, porque por causa dessa coisa de ter nos encontrado várias vezes, ser a primeira vez, um estado de atenção, talvez, né? Estava meio assim, alerta e tal, né? E a gente não sabia o que ia acontecer, a gente achou que não ia sentar ninguém, a gente não sabia o que ia ser, né? E era tudo muito sem saber, a gente não sabia o que ia acontecer. Foi acontecendo muitas coisas. Primeiro, as pessoas começaram a sentar, mas tinha sido assim, se não me engano, foi assim que o Bolsonaro foi eleito, nas vésperas. Foi uma coisa assim, era um contexto que a gente estava todo muito, muito angustiado, as pessoas estavam com medo, estavam angustiadas, mas não era uma coisa como foi nesse domingo, extravasada, carnalola, carnaval na Paulista, não. Era uma coisa assim mais silenciosa, mais tensa, mais quieta. A Paulista estava muita gente, mas aquela coisa mais contida, mais silenciosa, pessoas andando. Não tinha esse ambiente festivo, militante festivo que a gente viu nesse sábado, né? Então as pessoas foram sentando e foram sentando mesmo, gente, sabe? Éramos 7, se não me engano, pessoas sentadas e 2 em pé cuidando, eu e o Apolo cuidando e os outros sentados. E eu fui organizando fila, e também aconteceram algumas coisas, Helena, assim, que não era do combinado da dupla. Por exemplo, no Barraco sobre o Amor, que foi do Cris, que apareceu até... Ele foi lá depois, o Cris, foi assim, olha que Cris. Sentou um monte de gente em volta dele. Quando eu olhei para lá, estava ele e mais 5 pessoas sentadas em volta dele, conversando. Foram chegando, sabe? Né? Tem um vídeo que mostra essas 5 pessoas, né? Chegando. Então, aconteceu isso, que era uma coisa que a gente não esperava, que fosse formar um grupinho em torno de um assunto, e formou, e foi ótimo, né? Foi muito bom. E uma coisa que aconteceu também naquele ambiente, e eu acho que muito em função de não ser um ambiente assim, de carnalula e militante e tal, aconteceu muito isso, assim, a pessoa sentar e começar a conversar e chorar. Essa coisa das pessoas estarem buscando alguém para poder falar mesmo, mas a conversa de verdade, sabe? Assim, falar da sua condição de vida, do que está vivendo nesse mundo, e como verbalizar sobre o que está vivendo nesse mundo, mapear o mundo e elaborar a si mesmo, nananã.
eu não achei que fosse no nível que foi, entendeu? Foi muito forte. Naquelas condições não deu. Mas eu também não acho que colocar a emoção para fora significa o sucesso do barraco filosófico. Eu não acho que é equivalente, sabe? O que eu estou dizendo é que é muito diferente, foi muito diferente o barraco 2019 e o barraco 2022. O barraco 2022 foi muito emocional, muito choro, muito pegar na mão, muito tamo junto, uma coisa muito assim. E uma Paulista mais assim, tensa, porque Bolsonaro, a gente viu que ali o fascismo chegou, né? Porque uma das coisas que a Ana Paula, acho que foi a Ana Paula que falou no grupo, né? Ela disse que quando veio o Carna Lula, ela estava conversando com uma pessoa e ela levantou, porque o Carna Lula ia passar, e ela foi para a calçada com a pessoa. Ela disse que isso não atrapalhou o contato. Uma das minhas conversas foi pé durante a passagem do Carna Lula. E não prejudicou em nada. Em nada. Inclusive, foi uma conversa que eu tenho bem lembrado: conteúdo, desenvolvimento, como começou, como terminou, qual foi o feedback. Mas eu acho que a característica do barraco é exatamente essa, é a gente não saber. Me dá a impressão assim, nós aqui vamos nos conhecendo, vamos falando, vamos conversando, vamos, né? Eu vou ser bem sincero, se for o primeiro lugar, vamos dizer, e olha que eu já passei para bastante lugares, né? Em que não tinha... Tinha ética ali, mas não tinha regra, tá? Tinha as coisas como funcionavam, mas tinha liberdade. Naquele domingo, talvez porque, para mim, tenha sido a primeira vez em muito tempo que eu fui para um lugar tão movimentado como a Paulista, me pareceu muito ruidoso, porque tinha muita coisa sonora acontecendo, então não dava para ter uma conversa nesse tom de voz mais convidativo. Assim, porque a pessoa precisava falar um pouco mais alto, a gente também precisava falar um pouquinho mais alto, porque estava muito ruidoso, muito ruidoso. Música, sons, palavras de ordem, blá, 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 blá. Então, eu acho que essa foi uma condição muito específica desse dia. Eu acho, um dia muito especial. No fim, gente, eu achei muito bom, sabe? Eu gostei quando eu vi as imagens, e não sei se vocês reparam nas imagens, está todo mundo muito feliz, assim. E eu acho que não é uma felicidade forçada ali. As pessoas estão com cara de tô bem, assim. Vocês concordam? Sim, sim. E eu acho que o barraco, então a gente também não tem que ir para o barraco só. Claro que, evidentemente, a gente quer conversar com as pessoas e o público é nosso alvo, mas a gente faz o barraco também por nós mesmos, gente. O bem que isso faz para a gente, vocês sentiram? Para mim, assim, muda a minha energia por vários dias, me alimenta. Você sentiram isso ou não? Só para saber se é uma coisa minha ou se é uma coisa. Eu senti muito. Sim, bastante. É engraçado essa coisa do volume, né? Durante a quarentena, eu estava lendo que com a quarentena, os passarinhos nas cidades ficaram um pouco mais silenciosos. E os passarinhos, eles puderam cantar um pouquinho mais baixo, né? Porque para né, chegar no canto dele nos outros. Então, eles puderam cantar um pouquinho mais baixo. E aí o pessoal teve um efeito que eles não previam, que eles cantando mais baixo, o som, né, do canto era mais melodioso, né? Porque quando a gente fala mais alto, a gente né, a gente tem que fala num tom que a coisa fica mais assim, né? Fica com menos variação, fica menos melodiosa a voz, né? E aí eles falando isso do passarinho, eu achei super legal, falando assim, porque numa festa que você tem que falar gritando, né, é diferente. Em novembro eu fui para a Bienal, né? E foi também um dos primeiros, foi a primeira vez na quarentena de sair de casa e ir para a cidade, porque toda vez que eu saía, eu ia para algum mato, né? Tava querendo mato, querendo natureza e tal. E a primeira vez que eu fiz olha, estamos indo para a cidade, né? Para ir para a Bienal. E a sensação que eu tive é que foi de um cansaço maior, porque parece que essa coisa que a gente faz meio no automático de selecionar o que a gente quer ouvir, né? E ignorar o resto, parece que estava meio perdido em mim, sabe? Então, aí parecia que eu ficava muito mais cansada para ouvir aquela coisa que eu queria ouvir. Aí depois, que agora já está mais no automático de novo, agora, né, a gente vai embrutecendo, né? Então, agora já está mais fácil. Vou no lugar, assim, consigo filtrar melhor o som.
Mas quando eu fui para a Bienal, eu fiquei muito cansada. Então, eu acho que não foi extraordinário por causa do dia, não. Eu acho que é extraordinário por causa do ano e da situação geral de todo mundo e de nós mesmos. Eu fui no meu modo Rambo, viu? Lá. Então, Tati, conta isso, que eu vi, naquela semana tinha tido muito ataque violento, tinha matado gente. Sabe o Rambo? Modo Soldado Rambo. Rambo? Preparada para dar pernada Matar. 3x4 e sair correndo. Não, para ficar atenta. Não é pro ataque, não. Estava preparada para ficar de olho em tudo que estava acontecendo. Até porque o Alessio, a Renata, que não são de São Paulo, estavam ali, sabe? Assim, tinha uma preocupação minha extra em relação às pessoas que não estavam muito ligadas na movimentação do que estava acontecendo em São Paulo. Não é só porque estava numa semana em que eles estavam numa ofensiva contra petistas, eu acho que é porque a gente está num momento de guerra que não é mais virtual. Mas, assim, tá tudo muito diferente, o mundo mudou. Uhum. Mudou. Por exemplo, ninguém mais senta no banco da frente com o motorista. Notaram isso? Não. Ninguém mais senta. Eu me aproximo, só que eu não me aproximo como ingênua. Tem mais. Eu me aproximo como um soldado que está sabendo onde está chegando. Como Rambo. É. E lutador de Kung Fu. É. Eu reparei que as pessoas não sabem mais dialogar, elas só sabem monologar. Que é Você parecido achou que foi com mais dialogante em 19? muito. As pessoas não perderam até essa conversa que a gente está tendo aqui, nós que somos pessoas que estamos acostumados a conversar e mudou, sabe? Isso aqui é um formato que não é diálogo. A gente vê se acendeu a luz azul em volta da imagem, né? Tipo, é diferente. São múltiplos monólogos intercalados e editados ao vivo. Tati, não sei o que você chama de que aqui a gente não dialoga, que são monólogos. Porque a natureza de uma conversa não é alguém ouve, pondera, continua, descontinua, traz alguma outra coisa, e por aí vai. Então, o que eu, por conta de estar cuidando de estudar a relação corpo e telas há muito tempo e tal, que esse é meu assunto, né? Ao qual eu me dedico, tal. Então, nós temos mesmo outros hábitos cognitivos por conta da relação com as telas. E um dos desaparecimentos é o convívio, a dificuldade do convívio, que é de viver com, porque, por exemplo, aqui a gente começou a falar junto, não dá para ouvir ninguém, só pode falar um de cada vez. Quando a gente está numa roda, dá para falar 2, 3, a gente ouve todo mundo falando. Então, são outras práticas de convívio mesmo. Mas, o que é mais difícil é recompor essa naturalidade de uma conversa, porque aqui são outras temporalidades. É obrigatoriamente uma outra temporalidade. E é uma temporalidade que não combina com os sujeitos mais egóicos, os sujeitos que fazem tudo de acordo com a sua vontade, deletando, cancelando, etc, etc, etc. Na hora que quer, só fala com quem quer, na hora que quer, e cancela quem não quer, e curte o que quer. Então, os sujeitos que nós somos hoje somos sujeitos muito diferentes, porque temos outros hábitos cognitivos. E a diferença é essa falta de habilidade para o convívio, né? Que é ficar num espaço de convivência.
como essas conversas poderiam ser um espaço de convívio, de troca. E eu acho que é isso que é preciso reconquistar, por falta de hábito mesmo, porque aqui nas telas o convívio é mais difícil, por conta das regras de funcionamento. E eu acho que realmente, assim, aqui, como tem muito, né, ruídos possíveis, assim, eu acho que a conversa ficou muito centrada na palavra, no conteúdo da palavra. E, né, esse universo todo corporal, ele diminuiu um pouquinho a participação dele, assim, né? A gente, eu, pelo menos, acho que eu fiquei muito focada mais na palavra. Mas alguma coisa acontece, que eu não sei o que é. E alguma coisa que é mais do que só a palavra, alguma coisa acontece, eu acho que tem não sei o que é, mas que acontece, que não é só isso, que é de outra natureza, porque está aqui, né? Tem essa mediação aqui, mas que acontece. Mas é diferente. Ou será que não é porque a gente nunca tinha se olhado enquanto a gente conversa? E que isso foi uma coisa assim que nessas interfaces de tela assim, me incomodou demais no começo, e que aí eu acabei me acostumando, mas assim, a possibilidade de eu olhar minha cara enquanto eu falo. A gente trouxe essa dimensão de ser um olho fora de si, olhando para si mesmo, e isso dá uma... Era isso mesmo que eu ia falar, porque esse novo componente é um componente que, quando a gente volta para fora da tela, quando a gente fica fora da tela, não tem a carinha da gente, que a gente está tão habituado. Não tem mais a carinha da gente. Não está só o rosto em exposição maior. Não tem mais isso, ou seja, não tem mais esse tipo de controle. Porque a gente se imagina sempre, né? A gente está numa posição, a gente está numa situação, a gente se imagina nessa situação, né? Tem desde a roupa até os gestos. Mas isso ficou muito acentuado, indiscutivelmente, né? O barraco, como a Fernanda diz, tem um formato que passa meio despercebido, sabe? Agora, o padre, em Aparecida, em cima do palanque, falando contra a miséria e a pobreza, vira comício, vira manifesto. E todo manifesto tem que ser combatido. Ele não se coloca como manifesto, como discurso, como uma coisa partidária, ou, sabe? Ele passa despercebido. Não é discurso a ser combatido. Eu acho que o próprio formato protege a gente. Então, eu acho que o barraco ele tem um pouquinho disso, né? Ele não é a situação posta, oficial, instituída, acho que eu estou conseguindo chegar. Ele tem uma condição que parece que ele parte de uma certa fragilidade, isso que, né, que vocês falaram de não ser uma situação oficial do pastor pregando, né? Ele está nesse... Sabe aquela última cena do Melancolia? Que está vindo aquele planetão e eles lá naquela cabaninha? Eu amo aquela cena, sabe? Eu fico pensando, né, que eu acho que tem a ver com a ideia de barraco, de tenda, né? Que é uma coisa, é um frágil potente, né? É um vulnerável potente, assim.